Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que quem gosta de persuadir, de dissuadir, geralmente ele alimenta o medo inconscientemente e ele não sabe as consequências do que é alimentar as próprias mentiras. Então Deus explica que ele acha melhor quem alimenta o medo. Quem adquire o medo como algo bom e como algo necessário, ele busca aprender, mentir mais, se apresentar melhor. Ele alimenta as suas próprias iniquidades porque ele não tem consciência. Ele não sabe o que significa a consciência porque ele também não sabe o que é a fé. Então ele vive totalmente pela visão. Então, o que é dissuadir? Persuadir, dissuadir para que você entenda a respeito do que eu vou explicar para você. Que quando uma pessoa ela carrega o excesso do temor, o medo, ela não consegue ver nada de bom em outras pessoas. Ele desfaz, ele desqualifica, ele diminui, ele persuade. Entende? Ele manipula, ele usa o jogo da manipulação, da sedução, porque ele não sabe sobre as consequências da mentira. Então, geralmente, quem gosta de persuadir, de influenciar, que persuadir é aquelas pessoas que ela sabe que está mentindo, mas ela mente para o bem próprio. Então, ela influencia. Ela gosta de ter a palavra eloquente, aquelas pessoas que falam bem, que demonstra fazer o bem. Então Deus explica que ele não sabe a respeito entre o bem e o mal. E aí ele vai perdendo a própria consciência porque ele matou a fé. Ele não tem gratidão, ele não vai conseguir ter gratidão, ele não vai conseguir ter fé, ele não vai conseguir ter amor. Então ele finge o tempo todo, porque ele começa a vida dele sem perceber as consequências do que é persuadir, do que é viver de aparência, demonstrando uma perfeição. Então, geralmente, quem gosta mesmo de persuadir, influenciar, incentivar as pessoas que têm o dom da palavra, o poder da palavra, ele sabe tudo nas aparências, ele também adquire de brinde o dissuadir, que é, ele vai esperar uma oportunidade de desfazer de você, de diminuir você. Por quê? Porque ele precisa se sentir melhor. É isso que Deus explica. Então, existe uma consequência que nem pela visão ele não consegue ter a razão. Ele perde a percepção da própria visão. Então, quando ele vê você fazer algo de bom, geralmente quem tem o excesso de medo, ele vai dizer que se fosse você, eu não faria. E quando ele vê você fazer algo de bom, que ele viu que você se saiu bem em uma situação, isso é se a pessoa já alimenta o medo. Ela não quer saber se mentir é errado, ela já alimenta o medo, ela mente para ter vantagem, depois mente para ter razão, ela não crê em Deus, ela não crê no amor. Então, ela vai perdendo a linha tênue da própria alma. Entende o que Deus explica? Então, até pela visão, ele quer ter razão o tempo todo. Ele quer viver se idolatrando, acreditando na visão que ele cria a respeito dele mesmo. E é por isso que geralmente, quem é narcisista, né, ele gosta de diminuir, ele gosta de desfazer. E até quando ele vê você fazer algo, ele diz que se fosse você não devia fazer isso, e mesmo assim, se ele viu que você fez e você se deu bem, ele fica buscando dentro dele a razão, porque ele não faria. Então, se você fez e se deu bem, ele fica tentando entender a própria razão, porque ele vai perdendo a percepção do próprio sentimento.
dos sentimentos bons. Ele não consegue ter sentimentos bons. Entende? Porque ele tem essa necessidade. Ele vai buscando dentro dele a imaginação de perfeição. Porque ele não vai conseguindo aprender com os próprios erros. E onde Deus explica isso? Para que você entenda que quem já sabe que carrega o excesso de medo e ela não tá nem aí para Deus, não tá nem aí para Jesus, não crê em nada, não quer saber, porque ele buscou essa independência. Ele quer ser independente emocionalmente. Então, quando você mora com alguém que ela carrega um excesso de medo, que ela tá o tempo todo ou se engrandecendo ou se vitimizando, ela não vê você como nada. Como assim? A pessoa convive com a pessoa e ela tá desfazendo de você o tempo todo. Quer dizer, aquilo que você faz por ela, ela não consegue ter a visão como você é o bom. Como você fez porque você é uma pessoa boa. Ele vê ele o tempo todo. Ele vai ruminando no próprio sentimento. E por isso é que essas pessoas vão sofrendo de insônia, de perturbação, né? Problemas de saúde, só vive nos médicos, vive porque é uma pessoa totalmente ingrata, ela não consegue ter gratidão. Então, se a gratidão, ela fecha as portas até para o mundo natural, quando você convive com alguém ingrato, você faz, a pessoa está reclamando. Você não faz, a pessoa está desfazendo de você, você deixa de fazer. Imagine no mundo espiritual, para Deus. Se você não é capaz de ter a visão a respeito das pessoas, do que o outro faz, da bondade do outro, quando você já chegou a esse estágio espiritual que você nem pela visão você é convencido da razão das coisas, porque você não quer pensar. É isso que Deus explica. E por não querer pensar, por carregar o temor, por alimentar o temor, a pessoa, eu vou ler para que você entenda e vou lhe dar um exemplo do que Deus está explicando aqui em 2 Coríntios 5:10, para que você entenda que até pela razão você consegue entender, quando você tem bastante conhecimento, quando você busca discernir, entender sobre as coisas da alma, Deus começa a mostrar para você a respeito da visão das outras pessoas. Que aquela pessoa, ela não tem visão, ela só tem razão. Ela só se dá razão. Então, ela só consegue lidar com você enquanto ela está vendo um benefício e uma vantagem. Porque ele se compara e na comparação, ele vai adquirindo a competição. Entende o que Deus está explicando? Então, quer dizer, ele realmente persuade pessoas. Ele gosta de influenciar ao próprio benefício. Então, geralmente, quem é assim, ele pode ter a síndrome da boazinha, que é aquelas pessoas que fingem uma bondade para conseguir tudo aquilo que ele quer, que ele mesmo quer. Mas Deus explica que quem alimenta o temor, ele não consegue ter fé. E por não conseguir ter fé, ela diz ter fé. Ela diz ter medo e diz ter fé, mas alimenta os próprios medos. Porque geralmente quem carrega o excesso de medo é totalmente desobediente da palavra. Ele não crê na palavra. Entende o que Deus está explicando? Então Deus explica aqui as consequências de quem não crê na palavra. Ele não está nem aí. Então, quer dizer, quando você lidar com uma pessoa que ela é narcisista, ela gosta de diminuir você, de desfazer de você. Então, em algum momento você vai perceber que ele gosta de mostrar os seus defeitos na frente de outras pessoas. Por quê? Porque ele não está nem aí para a verdade. Se você está errando e ele não vê que vai ter vantagem em ver você errando, ele quer dizer, faça o seu. Eu quero é mais que você se lasque, que você erre, que eu não falo nada para você. Mas se ele tiver uma oportunidade de desfazer de você, de mostrar os seus defeitos na frente de outras pessoas, aí sim, porque ele quer ser bem visto, porque ele quer ser aplaudido. Então essa é a verdade que ele cria. Entende o que Deus... Ele não está nem aí para a verdade.
Então, se ele vê você cometendo erros, ele vai ignorar os seus erros, mas na frente de outras pessoas, ele vai dizer que está fazendo para o seu bem. Ele está mostrando os seus defeitos, é para o seu bem, é para que você veja, porque você não acredita em mim. Então, na frente das pessoas, porque ele quer ser aplaudido, porque ele quer ser bem visto. Então, quando ele vê você errando, ou ele acha que você está errado naquilo que você faz, ele não diz nada. Porque as verdades dele é outra. Porque ele já alimenta o medo e a mentira como algo bom. Então, por que é que eu tenho que ser bom para você? Na cabeça de uma pessoa que ela carrega o excesso de medo, é assim que ela pensa. Por que é que eu tenho que ser bom para você? Já fui bom demais para você. E ele não tem a consciência da própria consciência. Entende o que Deus explica? Então, até quando você faz algo de bom, ele vai dizer que você só se deu bem por conta dele. Foi você que não viu que eu ajudei. Foi você que não viu aquilo que eu fiz. Sabe? Porque ele está buscando uma razão emocional dentro dele. É por isso que ele não tem visão. Ele não tem visão ao próximo. O sentimento é quem predomina a fala. E as pessoas desconhecem a respeito desse assunto, que é um sentimento que vai predominando a razão da fala das pessoas. Então, ela não sabe a respeito da visão de quem alimenta as iniquidades. Olha onde Deus explica isso para que você entenda. Em 2 Coríntios 5:10, Deus diz: porque todos devemos comparecer antes o tribunal de Cristo. Quer dizer, todos temos que pensar em Deus. Será se Deus está se agradando do que eu estou fazendo? Do meu comportamento? De quem eu sou? Então, quem adquire o medo como algo bom, ele tem uma felicidade de aparência. Tudo que ele faz é apenas de aparência, para parecer ser melhor. E ele desconhece desse assunto. Então, Deus diz que todos vamos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. O bem ou o mal? O que é que ele alimenta? Se ele alimenta o bem ou o mal, ele vai ter que observar no corpo. Então Deus diz: assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, assim que sabendo ao temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Influenciamos pessoas, para as pessoas acreditar que eu sou bom, que eu sou perfeito, que eu não minto. É isso que Deus está explicando aqui. Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens à fé. Mas somos manifestos. Quer dizer, as pessoas que vai convivendo, ela vai tendo a visão. Somos manifestos, você vai perceber pelo comportamento das pessoas. Mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós. Não nos recomendamos outra vez a vós. Quer dizer, eu não vou estar fazendo por você se você não tem gratidão. Eu vou perder a razão de fazer. Eu vou perder eu não vou ser mais estimulado a fazer algo por uma pessoa que, se eu fizer, ela está desfazendo. Se eu não fizer, ela está falando mal. Então eu vou viver pela minha própria razão. É isso que Deus está explicando aqui. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-nos ocasião de vos gloriardes de nós. Quer dizer, eu vou fazer tudo pela aparência, para que você veja que eu sou bom, para que você se glorie de nós. Entende o que Deus está explicando? Para que tenhas que responder, para que tenhas que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração.
ele não faz nada de verdade, e sim ele faz por vantagem. Então, quem alimenta o medo, ele vai perdendo a razão de viver. Ele vai ficando sem esperança. É isso que Deus está explicando aqui. Então, quer dizer, você só consegue conviver com uma pessoa um determinado tempo. Porque vai chegar um tempo que vai ficando insuportável viver com uma pessoa que ela é ingrata. Que você faz e ela tá reclamando. E quando você não faz, ela também tá reclamando. Então ela alimenta o medo, porque ela alimenta a fala mal. É isso que Deus está explicando. Então, se ele alimenta a fala mal, ele está sempre na indignação, na murmuração, na vitimização, porque ele não tem mais consciência dos próprios sentimentos. E aí vai ficando difícil de conviver com pessoas que têm o temor como algo bom. Ele não crê no amor. Entende o que Deus diz? Então, inconscientemente, ele vai perdendo a visão que ele é uma pessoa ingrata. E aí as pessoas vão mudando com o outro. Eu vou mudando com as pessoas que eu faço, mas eu não vejo sentido em fazer. Porque se eu estou sofrendo as consequências mesmo fazendo, que eu sofro as consequências fazendo algo por mim e não para agradar você. É isso que Deus está explicando aqui. E aí o ingrato, ele vai ficando mais irado. Com o decorrer do tempo, ele vai ficando mais irado porque ele vai alimentando mais o temor. Porque ele não consegue mais ter razão, ter visão, ter gratidão. Então Deus diz, ele não vive mais pelo coração, ele vive pela razão dele. Entende? A aula que Deus dá aqui em 2 Coríntios, ele vive apenas pela razão dele. Só ele tem razão, só ele sabe, só ele pode. Então ele vai persuadir e dissuadir, que é algo diferente. Quer dizer, ele persuade, ele influencia, ele incentiva você a fazer algo apenas por ele. Por isso ele vai ter essa dupla personalidade, porque também ele vai desfazer, ele vai desmotivar, ele vai desqualificar você, porque ele não tem visão de você. Ele tem a visão ao próprio benefício, porque ele vive, todo mundo vive pelo sentimento. Então, as pessoas que alimentam o medo, ela acredita que vive pelo que vê, ela vai perdendo a visão do que vê, para ir se dando razão, porque ele vai vivendo pelo ressentimento que foi criado nele, lá na infância. Por isso ele vive, geralmente ele vive os mesmos erros dos pais, o mesmo comportamento, a mesma forma de pensar. Quer dizer, lá eu estava julgando. Agora aqui eu tô julgando com outra razão, mas agora eu já não tenho a visão. Então eu vou perdendo a consciência. Deus diz, sabendo vós o temor, quem tem medo, sabendo que vai perder a consciência. Então você às vezes conversa com uma pessoa e diz assim, rapaz, você não tem consciência que você está fazendo isso. Você não tem consciência que você é assim, que você vive o tempo todo reclamando e desfazendo das pessoas. Ele se cala, ele muda de assunto, ele sai de perto, porque ele não quer ouvir aquilo que ele não se agrada. Porque na visão dele, ele tem a perfeição. Por quê? Porque ele já alimenta o medo. É isso que Deus está explicando. Lá no meu passado, quando eu viajava para comprar confecções, eu viajava com uma amiga, né, que eu tinha. E ela tinha um temperamento muito diferente do meu, né? Ela era uma pessoa muito boa aos meus olhos, uma pessoa aparentemente calma aos meus olhos. Mas ela tinha um excesso de medo dentro dela que eu não sabia reconhecer a respeito do medo, porque eu não estudava a respeito do medo. Então, quem crê no medo, geralmente ele persuade. É isso que Deus explica na Bíblia, né? Ele influencia as pessoas a fazer tudo aquilo que ele quer.
porque ele é o merecedor, porque ele é muito bom. Então você percebe quando uma pessoa ela é medrosa, que eu tinha muito excesso de medo, mas eu superei o medo e aprendi a ser o quê? Uma pessoa agressiva, uma pessoa que está o tempo todo se autodefendendo, se autopromovendo. Então ela entra na soberba, porque a alma da pessoa, ela morre. Deus explica, ela vive apenas pela visão. Ele não quer saber mais a razão do que ele sente, porque ele superou o medo. Então ele alimenta as iniquidades, a razão dele, a visão dele. Então ele não quer nem ouvir a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, porque ele diz que Deus fez ele assim, né? Então ele não quer saber porque adoece, porque perde financeiramente. Geralmente quem busca uma religião, mas batendo de frente com a Bíblia, querendo não saber o que Deus explica, ele não crê na Bíblia, porque ele diz que crê nas forças dos mares, dos astros, quer dizer, ele ignora o poder do sentimento, o poder da palavra, ele ignora a respeito do assunto do que Deus realmente explica. Quer dizer que Deus criou os mares, as estrelas, as pedras, tudo, e ele busca saber a força de tudo e dele. Veja como ele não tem consciência. E dele? Ele ignora. Ele ignora para dar razão. Entende o que Deus está explicando? Então lá no passado, eu viajava com uma amiga que só para Caruaru, para Paraíba, para comprar confecções, né? E aí o que aconteceu uma vez? Eu passava a noite, quem trabalha com confecções sabe que a feira de Caruaru é de madrugada. A gente passa a noite comprando, quando clareia o dia, amanhece o dia, a feira acaba. É de madrugada. Então eu cheguei, botei meu carro no estacionamento, para você ter ideia do que é que Deus está explicando aqui. Que ele perde a consciência e também perde a visão, para você saber a razão desse sino do que Deus diz. Que ele não quer saber da consciência, ele não pensa nele. A visão dele é alimentada pela visão e ele dá razão ao sentimento próprio. Porque ele não consegue ver nada de bom nas pessoas. Ele só se aproveita das pessoas, porque ele usa a mentira. Então, quando eu cheguei nesse estacionamento, cheia de sacola, passei a noite comprando, né? Um pedaço da noite viajando, o outro comprando. Quando eu cheguei nesse estacionamento, o dono do estacionamento disse assim: o seu carro tá preso. Eu deixei a chave do carro com o dono do estacionamento, que a gente tem que deixar a chave, né? Para que se o carro ficou num lugar que possa atrapalhar alguém, a gente tem que deixar a chave do carro. Então eu deixei a chave do carro. Quando eu cheguei com as minhas bolsas, que já tinha outras bolsas lá, ele disse: olha, prenderam o seu carro. Depois ele explicou: prenderam o seu carro. E na porta do estacionamento, eu cansada, ressacada do sono, prenderam o meu carro e eu deixei a chave do meu carro para quê? E agora? Aí ele disse: e agora você vai ter que esperar quem prendeu o seu carro chegar para soltar o seu carro. Aí eu botei as minhas sacolas na gabine, na secretaria do estacionamento, né, na sala da secretaria, e disse assim: eu vou ali pegar outras sacolas minhas e quando eu chegar, se você não tiver como ter tirado o meu carro, você vai ter que tirar o meu carro. Eu falei com aquela autoridade, com aquela arrogância com ele, né? Eu disse: você vai ter que tirar o meu carro, porque eu deixei a chave com você, é problema seu se prender o meu carro. Vou botar minhas sacolas aqui, vou ali em outra loja pegar outras sacolas para ir embora. E se você não arrumar um jeito de tirar o meu carro, você vai ver, eu disse para ele. Que aí não é problema meu que prenderam o meu carro. Aí eu saí. E a minha amiga ficou, né? E ali a minha amiga disse que ele disse assim: menino, que mulher arrogante é essa? Comigo. Que mulher arrogante é essa? E ela ficou calada. E ele disse: Ave Maria. Eu falei brincando. O carro dela não tá preso. Eu falei apenas brincando. E eu fui buscar minhas sacolas. E ali ele convenceu a ela que só ia tirar o meu carro, que alguém tinha botado realmente o carro, mas deixou a chave com ele. Ia tirar o meu carro com consideração por ela. Porque ela era uma pessoa calma, porque ela estava ali calada,
com consideração a ela. E assim, quando eu voltei e tirei o meu carro, quando eu cheguei, o carro já estava disponível, livre, para eu sair do estacionamento, que a gente ia de Caruaru para Paraíba. Quando a gente entrou no carro, ela disse assim, esse homem, ele ficou perplexo, ele ficou indignado com você, com a sua forma de falar. Porque você deixou a sacola e disse, vou buscar outras sacolas e quando eu voltar, você vai ter que resolver o problema do meu carro. Por que é que eu deixei chave? Eu não deixei meu carro na rua, deixei dentro do estacionamento. Eu não tenho obrigação de esperar alguém. Então ela disse assim, que ele só tirou o carro a respeito dela. Ele só tirou, o homem que trancou o seu carro, ele também deixou a chave. Ele falou apenas brincando. Mas pelo seu desaforo, pela sua forma de falar, pela sua soberba, ele só tirou o seu carro por conta de mim. Se não, você ia ter que esperar. O que era que você ia fazer? Ela falou para mim. E eu olhei para ela e disse assim, ah, tá. Quer dizer que é você que é responsável, porque ele tirou o meu carro. Se ele não tivesse tirado o meu carro, eu ia chamar a polícia para ele. Porque eu não tinha obrigação de passar metade do dia ou de um dia inteiro esperando alguém vir tirar um carro, desde quando eu paguei um estacionamento e deixei a chave do meu carro com o dono do estacionamento. Era problema dele. Então, quando eu chegasse, eu ia chamar a polícia para o dono do estacionamento. E ali ela ficou se engrandecendo. Entende? Então, é isso que Deus está explicando aqui. Que a pessoa que ela alimenta o medo, mesmo ela vendo algo bom em você, ele desfaz de você. Porque ele não lhe dá razão, porque ele só usa você, porque ele só se vê, porque ele só se idolatra. Então, ele não tem visão. Além dele não ter gratidão, ele não consegue lhe elogiar. Ele não consegue. Ele não tem consciência, a consciência dele, ele vai perdendo, porque ele vive alimentando a comparação, a competição. Ele quer entender tudo pela visão dele, pela razão dele. Entende o que Deus está explicando? Então, é por isso que eu estou contando essa história para você. Para que você entenda o que é uma pessoa que ela alimenta a mentira e o temor. Ele vai buscando uma visão, uma razão de superação. Ele vai se vendo não como ele é, e sim como ele acredita ser. Então, quando você faz algo e se dá bem, ele quer buscar a razão. Por que você conseguiu? Eu não faria, eu não tinha coragem. Entende o que Deus está explicando aqui? Então, Deus diz que ele tem que prestar atenção, porque ele vai perder a razão de viver. Ele vai terminar perdendo a razão de viver, porque a pessoa que ela é assim, ela vai ficando uma pessoa desiludida, ela vai vivendo de aparência, ela vai buscando uma razão de sobrevivência, um sentimento que lhe traga uma satisfação, uma razão de viver. Então, quem convive com alguém com excesso de medo, que quem tem excesso de medo tem ciúmes como um sentimento bom, ele rumina nos próprios sentimentos. Você entendeu a aula que Deus deu aqui para você? Para que você entenda que não vale a pena ter o temor, viver desobedecendo a Deus, alimentando as suas próprias mentiras, porque não quer ver a própria realidade. Quando ele vê que ele não fazia algo que você fez, ele vai dizer, eu não faria isso, porque você quebrou a cara. Mas se você fez algo e se deu bem, ele vai buscar uma razão, uma satisfação dentro dele, porque ele é diferente. Ele não faria isso que você fez. Mas já que você fez e se deu bem, então ali a pessoa busca uma satisfação. Olha, e realmente o homem deve ter falado para ela. Não estou dizendo que ela mentiu. Ela pode ter ouvido do homem que deu uma satisfação ao próprio sentimento dela. Quer dizer, você se deu bem graças a mim. Entende o que Deus está explicando? O mérito sempre é dele.
porque ele não consegue lhe elogiar, porque ele não consegue ter gratidão, porque ele não consegue vibrar com você. Quem alimenta o temor, as suas próprias mentiras, ele vai ficando uma pessoa desiludida, porque ele já sabe que mente, mas ele mente para o bem dele. Você entendeu o que Deus ensina para você aqui? Que eu vou ler de novo para que você entenda essa história. Que foi a história perfeita que eu achei para que você se encaixe nessa explicação dessa leitura. Porque todos devemos comparecer antes o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. O bem ou o mal. O que é que você faz com o seu corpo? O bem ou o mal? Então, quem não ama, ele tem o medo como algo bom. Entende? Por isso ele não tem gratidão. Então Deus explica, assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé. Então ele não está nem aí para você, por isso ele não tem fé. Ele não se põe no lugar de ninguém. Então você só vai conseguir lidar com uma pessoa por um tempo. Quando você percebe isso, a ingratidão, a falta de razão, a pessoa que vive o tempo todo com mentirinha boba, com a própria satisfação, ele persuade e dissuade. Né? Ele gosta de desfazer. Dissuadir é desfazer da própria visão. Entende? Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé. Mas somos manifestos a Deus. E espero que nós, nas vossas consciências, sejamos também manifestos. Você tem consciência do que você fala? Você tem consciência dos seus próprios sentimentos? É isso que Deus está explicando. Porque não nos recomendamos outra vez a vós. Como eu vou estar fazendo algo por você o tempo todo que você não tem visão? Você só pensa em você. É isso que Deus está explicando. Mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhas que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. É uma pessoa que não tem coração. É uma pessoa que não tem consciência. Por mais que você fale, ele só crê nele. Ele só pensa nele. A razão quem tem é ele. Então ele só lidar com você se ele conseguir lhe manipular. Senão, ele vai desfazer de você. Por quê? Porque ele adquiriu a mentira como algo bom e como algo necessário. E quem gosta da mentira, geralmente gosta de desfazer das pessoas. Porque ele crê apenas nele. O sentimento está nele, porque ele vive pelos próprios sentimentos. Então ele agrada até outras pessoas, mas ele não consegue ter persistência com a própria pessoa. Ele vai mudando o comportamento porque ele quer entender a própria visão. Por que é que eu faço tanto e as pessoas não dão valor? Então eu deixo de fazer. Se eu faço e a pessoa está desfazendo, reclamando, eu vou deixar de fazer para fazer por mim. Entende o que Deus está explicando? Então, se eu vou viver apenas por mim, tenha consciência que você não vai conseguir ter amor. Se você só vive apenas por você, desfazendo das pessoas, maltratando as pessoas, diminuindo as pessoas, desqualificando as pessoas, você vai estar alimentando medo. E aí você não vai ter consciência da própria consciência. Mas quem está de fora, porque você não se conhece, está observando o seu comportamento. Está vendo quem você é. Mas quem alimenta o medo não quer ouvir. Deus explica que ele não quer ouvir. Ele só quer ouvir aquilo que lhe agrada. Aquilo que ele tem é o controle. Ele não quer ser desmascarado. Então ele vai buscando uma razão de sobreviver, mas não vivendo pelo coração. Porque os sentimentos dele é todos de aparência. É tudo para o que convém e para o que agrada. Entende? A aula que Deus está explicando para quem gosta do medo, para que a pessoa tenha consciência que o temor vai haver consequências. Porque toda mentira tem consequência. Ainda assim que eu minta para mim,
Ainda que eu minta para o meu bem, quem está de fora vai ver a dificuldade de conviver comigo. Porque só eu me dou razão, porque só eu me idolatro, porque eu não sou de verdade, porque eu tenho dupla personalidade. É essa aula que Deus está explicando aqui. Para quem diz, mas quem criou o medo foi Deus. Deus criou o medo, mas não o excesso do medo. E tudo que é um excesso, há uma falta. Entende o que Deus está explicando? Tudo que há um excesso, há uma falta. Então, se eu estou alimentando o medo, porque eu não tenho consciência do que o medo vai fazer na minha vida, na minha carne. Então, Deus explica, você faz o bem ou você faz o mal? Você vai ter que ter visão do bem que você criou, do bem que você criou, do bem que você idealizou. Porque quem convive com uma pessoa que ela vive de fingir, que ela vive mentindo, que ela vive omitindo e que ela vive justificando as suas próprias mentiras, porque ele tem a mentira e não percebe que mente. Você não consegue convencer uma pessoa que ela mente. Já tentei por várias vezes, já passei por várias pessoas que gostavam da mentira. E eu tentava abrir os olhos da pessoa. Você mente por tudo, rapaz. Como pode uma pessoa mentir por tudo e a pessoa desconversar? E a pessoa ignorar? E a pessoa desfazer? Quer dizer, ela vai até lidar com você se você aceitar as mentiras, as pequenas mentiras. Só que não vai ficar ali. A mentira, ela vai crescendo. A pessoa, ela vai achando bom a visão dela, a maneira dela, o sentimento dela. Por isso vai ficando uma pessoa eloquente, uma pessoa destemida, porque ele acredita que venceu o medo. Então, quem está convivendo, está vendo que ele não tem gratidão, não tem amor, não tem empatia. Então, tudo que ele faz é para o benefício próprio. E aí eu tô errada se ninguém pensa em mim? Por quê? Porque eu vivo pela visão. Lá acima dessa leitura, Deus começa mesmo explicando, é quem vive pela fé ou pela visão. Deus diz que quem vive pela vista, ele não vive por fé. Ele vive pela visão. Então, o sentimento é quem dá a razão da visão das pessoas. E ela desconhece a respeito disso. É por isso que o assunto, muitas vezes, não vai bater com aquela pessoa. Porque ela vai dizer, eu não faria o que você fez. E você só se deu bem, por isso eu contei essa história. Você só conseguiu tirar o carro porque eu estava lá. Porque ele achou bonito o meu comportamento. Porque eu sou uma pessoa calma. Porque para eu não ficar ali, não pagar por você. Por que eu quero que você ia fazer? Aí eu falei para ela, o que eu ia fazer era chamar a polícia. Porque ele não tinha o direito de me deixar o dia todo ali. Eu estava cansada. Eu deixei o meu carro, não deixei na rua, deixei dentro de um estacionamento particular. Então era obrigação dele, ele que se vire. Eu ia ligar para a polícia. Mas se você está dizendo que ele tirou o carro por você, tá. Você não concorda. É uma verdade batendo com outra verdade. São verdades diferentes. Na visão dela, a verdade prevalece ao benefício próprio. Entende o que Deus está explicando? Então, quando você convive com uma pessoa assim, você percebe, meu Deus, essa pessoa, ela nunca vê nada. Você faz algo por ela, ela nunca vê o que você faz. Ela está sempre desfazendo, ela está sempre se gloriando. Por quê? Porque gosta da mentira. Deus explica por que é que ele é assim. Porque ele gosta da mentira, porque ele não se sente, ele não vê você como nada. Ele está acima de você. Ele se vê melhor que você. Essa é a visão dele, de quem alimenta o medo. Entende? Por que é que vai ficando complicado você conviver com alguém com essa visão? Você convive até um certo ponto. De um ponto em diante você vai vendo que vai ficando difícil a convivência. Vai ficando pesada, vai ficando triste. Vai ficando difícil, porque ele não vive pelo coração. Ele vive pela razão, pela visão. Você entendeu o que Deus está explicando? Que o medo não é nada bom como as pessoas pensam. Então elas naturalizam o medo porque elas não creem no amor.
Por isso que quem carrega excesso de medo, ele não conhece a fé, não quer ter fé, ele cria. Eu tenho fé sim, eu tenho fé, mas tem fé desobedecendo a Deus, não crendo na palavra, não tendo gratidão. Ele quer viver pela razão, ele não quer nem saber, ele não tá nem aí, nem vai chegando para a sua opinião. Entende que então vai ser ruim para quem? Para quem alimenta o medo. Então Deus explica: tenha consciência que o temor deve ao Senhor. E o Senhor, ele diz: se você não ama o próximo como a ti mesmo, você não vai conseguir ser feliz. Vai viver de aparência. Vai buscar uma razão e uma satisfação da própria sobrevivência. Você entendeu o que significa o temor, a mentira criada pela visão, a falta de gratidão, que é o que Deus ensina? Então, o medo, ele é até útil. Ele é até útil até um certo ponto da sua vida. A gente criança, aprendemos a ter medo ainda na criancice, né? Principalmente quem vem de pais narcisistas, que usa o medo como educação. Que o bicho papão vai pegar, o ladrão vai lhe pegar, e se você não me obedecer, eu bato em você. Se você não reagir, quem bater em você, você apanha de novo. E você vai qualificando o seu medo, superando o seu medo e aprendendo com o próprio medo. Entende o que Deus está ensinando para você? Então, eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário e até o próximo vídeo.